Olá, crianças! Hoje, nossa aula do dia 17 de dezembro, a unidade 15 do livro de português do Aprova Brasil. Hoje nós vamos falar sobre o conto de assombração. Então, no conto de assombração, a ação geralmente acontece à noite e há sempre um fantasma, um ser misterioso ou sobrenatural. Então, número 1. Leia este conto de assombração, A Profissão e a Missa das Almas. Uma senhora muito curiosa morava perto da igreja de Nossa Senhora da Conceição, em Ijaci. Muito antigamente, as pessoas costumavam acordar tarde da noite e ouvir uma procissão passando pelas ruas, mas ninguém abria janela ou porta, pois desconfiava-se de que seria mais uma das conhecidas procissões de almas. O que tinham de fazer era ficar rezando dentro de casa até o cortejo passar. Essa senhora, porém, não resistindo à tentação, foi dar uma espiada, quando percebeu que uma dessas procissões passava. Ao abrir a janela, uma das mulheres que acompanhavam a multidão deu a ela uma vela acesa. Aquela senhora guardou a vela e no dia seguinte, para seu espanto, percebeu que não era vela, mas um osso humano. Esse texto, esse conto, é do Adriano Messias, de Histórias Mal-Assombradas em Volta do Fogão de Lenha. Então, pessoal, esse foi o conto, Então, nós vamos começar a responder. O número 1 era apenas a leitura, tá? O número 2, nós temos, sublinhe no texto a expressão que mostra quando a história aconteceu. Então, lá no texto, lá no conto, se você não estiver se recordando, você pode voltar e ler de novo. Ele não fala especificamente de uma data, mas, nós temos lá no texto, na terceira linha lá, nós temos a expressão escrita lá muito antigamente. Então, isso aí indica a época dessa história. Então, você vai passar uma linha embaixo dessa expressão, muito antigamente, certo? Número 3. Número 3. Na número 3, a pergunta é a seguinte: o que as pessoas da cidade faziam quando ouviam a procissão passar? Então, elas ficavam rezando em casa sem abrir a janela ou a porta, Porque ficavam com medo. Então, ficavam rezando em casa sem abrir a janela e a porta. Elas ficavam com medo. Na número 3 também, nós temos um outro pontinho embaixo, também de uma outra pergunta. Pergunta assim: por que as pessoas agiam dessa forma? Então, era porque elas desconfiavam que fosse uma procissão de almas e sentiam medo. Então, porque elas achavam, que era uma procissão de almas e tinham medo. Dando continuidade, na próxima página, número 4. Releia este trecho. O que tinham de fazer era ficar rezando dentro de casa até o cortejo passar. A palavra destacada está sendo usada como um sinônimo. Sinônimo, nós já sabemos que são palavras parecidas, tá bom? Então, cortejo, que é a expressão que está lá mais escura, ela é sinônimo da palavra. Vocês vão marcar um X na resposta correta. Na palavra carruagem, procissão ou enterro. Então, cortejo é sinônimo da palavra procissão.
Número 5. Número 5. Releia este outro trecho. Essa senhora, porém, não resistindo à tentação, foi dar uma espiada, quando percebeu que uma dessas procissões passava. A expressão em destaque pode ser substituída por... Então, a expressão destacada lá é dar uma espiada. Então, ela pode ser substituída por fofocar, conferir, fugir ou rezar. Então, se ela foi dar uma espiada, né, uma olhadinha, então ela foi conferir. Vai marcar o X onde está a palavrinha conferir. Número 6. Número 6. Cite uma característica da senhora que foi dar uma espiada na procissão. Então, se ela, né, teve a curiosidade de dar essa espiadinha de como que era, então a gente pode dizer que ela é curiosa. Ela é curiosa, tá? Na número 6 também nós temos uma outra perguntinha embaixo, aqui num pontinho. Essa característica é importante para o desenvolvimento da história? Explique. Sim, né, gente? Porque através do que? Da curiosidade dela, foi que o mistério, né, e todo o acontecimento da história diz o que realmente aconteceu, né? Que foi a questão da vela, né? No outro dia se tornou um osso humano, e tá? Então, porque a curiosidade da mulher faz com que o mistério aconteça, tá? Número 7. Deixa eu fechar isso aqui. Número 7. Antes do número 7, tem um trechinho aqui para a gente ler. Os contos de assombração costumam apresentar um final inesperado para surpreender o leitor, tá? Então, número 7. Por que ao final da história a senhora ficou espantada? Então, foi o que a gente acabou de falar. Porque a vela que ela recebeu, se tornou no dia seguinte um osso humano. Número 8. Que suspeita inicial é confirmada ao final do conto? A suspeita é de que a procissão era formada por almas, tá? Então, a suspeita é de que a procissão era formada por almas.